Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma live iluminada da FASA Fibra Ótica. Hoje fechando um ciclo aí das primeiras lives, né? Olha aí, bom dia, arquiteta Mirna, uma frequentadora assídua das nossas lives. Olha, Fabiola, muitos ex-alunos, que bacana, pessoal chegando. Enquanto o pessoal vai entrando, eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Hoje nós vamos fechar com chave de ouro aqui. Esse primeiro ciclo, esse primeiro turno de lives da FASA Fibra Ótica que começou a semana passada. Tivemos lives incríveis, né? Iniciamos com a Lu Guerra na quarta-feira da semana passada. Foi uma live super legal sobre iluminação de vitrines de joalherias e vitrines de uma maneira geral. Depois nós tivemos o Vicente Scopacasa, que deu um show aqui na nossa live, uma aula de iluminação. Tivemos na sexta-feira o Marcos Castilha falando sobre iluminação aquática com fibras óticas. Também foi uma live muito legal, muito movimentada. Já nessa semana, na terça-feira passada, Patrícia Fernandes com uma live incrível sobre fibra ótica e a sua correlação com o Neurolighting. Foi muito legal. E hoje eu vou ter um prazer enorme aqui de fechar a nossa live com Pascal Chotard, falando sobre iluminação com fibras óticas em museus, né? Então vai ser uma grande honra receber o Pascal, ele está lá da França, daqui a pouquinho a gente recebe o Pascal aqui. Bom dia, dona Bárbara. Quero fazer uns agradecimentos aqui. Nós temos, primeiro, claro, não posso deixar de agradecer a toda a equipe da FASA que viabilizou, né? Quer dizer, quando a gente faz uma live, a gente tentou fazer aqui um conteúdo diferente, pessoal, e olha, envolvemos muita gente para tentar trazer lives um pouquinho diferenciadas, né? Então tem todo o time da FASA que ficou engajado nisso, tem família, tem namorada, tem pai e mãe, todo mundo trabalhou muito para fazer isso tudo acontecer. Tem o pessoal da Pingo Nui, que é uma agência fantástica. Claro, não posso deixar de agradecer a Lume Arquitetura por todo o apoio e divulgação das lives também. E isso fez com que a gente chegasse nesse nível de audiência, né? Muita gente participando das lives, a gente ficou muito feliz com os resultados até agora. Bom, vamos ver se o Pascal já está por aqui, vamos convidar Pascal Chotard para entrar aqui. Pascal ainda não entrou, vamos aguardar aqui o Pascal, ele está se conectando da França para a gente falar com esse tema sobre iluminação de museus. Vamos aguardar a chegada aqui do Pascal. Vamos ver. Vou até mandar uma mensagem aqui para ele. Eu queria que vocês falassem se os áudios estão bons. Por enquanto eu vou deixar os comentários ativados. E se vocês preferem, olha, o pessoal da LLD, que é o escritório do Pascal, já está ativo, né? E eu gostaria que vocês falassem se o som está legal por enquanto, se vocês me escutam bem, se todos estão escutando bem, ou se preferem que eu coloque o som. E também, se quiserem já comentar, se vocês preferem que desative os comentários. Em algumas lives o pessoal preferiu desativar os comentários e a gente trabalhar só com um boxinho de pergunta ali, né? Então vocês decidem se ficamos aí. Tá ótimo assim o som? Que bom, maravilha, né? Tá melhor que os outros dias, que bom. Obrigado, Júlio, pelo comentário. E ótimo. Vamos ver, eu não sei se o Pascal vai entrar pelo Limari. Vamos ver aqui se eu encontro o Pascal. Já está aqui, Pascal, já vou adicionar o assunto. Olha aí, o pessoal pedindo para desativar os comentários, então eu vou deixar enquanto o Pascal vai entrando aqui. Bom dia, Pascal, como vai? Bom, tudo bom? Muito obrigado pela sua participação aqui, viu? De nada, prazer é para mim. O prazer é todo nosso, Pascal. Olha, o fato de você ter se disposto a falar com a gente desde a França, eu acho que ganha um peso a mais nisso tudo. Nós estamos muito felizes que você pode fazer o fechamento desse primeiro ciclo de apresentações de lives da FASA, né? Você já é um grande amigo acima de tudo e não podia ser mais honroso para a gente fechar esse primeiro turno de lives com a tua presença aqui conosco, né? É uma alegria muito grande, Pascal. E antes de eu pedir para você se apresentar, a pedido dos participantes, nós desativamos os comentários
Então tem um boxzinho de perguntas ao lado do espaço para colocar os comentários. Quem quiser fazendo perguntas ao longo da live, por favor, é só clicar naquele box e ir colocando as perguntas ali. Nós vamos tentar responder o máximo possível de perguntas hoje, né? E, evidentemente, as perguntas que não forem respondidas, por favor, nos mandem no direct. Eu tenho certeza que o Pascal, sempre muito solícito, vai poder, sem dúvida nenhuma, responder com a gente também, a posterior, via direct, tá bem? Pascal, vamos lá. Eu gostaria que, antes de mais nada, você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu trabalho e da sua história como lighting designer. Bom, meu nome é Pascal Chotard, sou francês. Agora estou na França porque fiquei bloqueado aqui depois de uma viagem que não tive voo de retorno para o Chile. Estou esperando um voo que normalmente vou ter começo de maio. E por enquanto estou aqui trabalhando desde a França. Eu sou lighting designer, autodidata, levo fazendo isso um pouco mais de 30 anos. E tenho um estúdio de lighting design, se chama Limari Lighting Design, que está baseado no Chile, Santiago do Chile. E nesse estúdio a gente trabalha, basicamente, se especializou em museus, exposições, centros culturais, mas também a gente trabalha em projetos urbanos, em arquitetura e temos também projetos corporativos, projetos residenciais, como muitos lighting designers. E isso, mais ou menos, é isso, né? Pascal, desculpa a pergunta indiscreta, mas quantos prêmios já o escritório já tem? Dá para contar nos dedos? Acho que não, né? A gente não está fazendo conta, né? Ganhamos vários prêmios, sim. E a gente, bom, já tomou um ritmo de apresentar projeto para os prêmios e temos sorte, a gente está ficando muitas vezes nos finalistas, vamos dizer, e na verdade vai bem. Ah, que bom, Pascal. E você tem uma relação muito forte com o Brasil, né, Pascal? Porque você, inclusive, além de a gente ter esse trabalho juntos aqui, através da FASA, né, com alguns fornecimentos para você, você também já palestrou no LED Forum, você tem ótimas relações aqui com o Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas relações com o Brasil e depois já introduzisse para a gente um pouquinho, porque para nós parece, tem um estigma muito forte que além dos corporativos e residenciais, né, que o teu escritório ele tem uma especialização bem enfática na linha de museus, né, Pascal? Uhum. Bom, meu relacionamento com o Brasil vem do ano, por aí, 2009. Fui convidado pela Esther Stiller no Fórum Latino-Americano Lighting Design, em São Paulo. E aí conheci Thiago Gaia, conheci Mônica Lobo, conheci Gilberto Franco e outros brasileiros. E depois eu fui um dos organizadores do primeiro encontro ibero-americano de Lighting Design em Valparaíso, no ano 2010. E aí convidei a Mônica, convidei o Gilberto para palestrar, convidei também Carlos Forte, que nesse momento não logrou vir, mas desde esse momento eu fui tendo, digamos, relações com colegas, amigos do Brasil. E hoje, na verdade, tem muitos amigos no Brasil, muitos lighting designers. Não vou citar todos, mas mando um abraço grande para todos eles e elas. E a gente, claro, mantém relação muito boas com vários dos jovens, dos mais velhos, sem preconceito de idade. E isso, e minha companheira da vida também é brasileira, Carolina Roes, é gaúcha, e trabalha comigo desde o ano 2009 também. Então, aí também tenho meus sogros que são brasileiros, tenho uma família no Brasil também. Que bom, Pascal. E tanto que a gente vê que o seu português está ficando cada vez melhor, né? Tá ótimo. Mas tomara se dá para entender, né? Perfeitamente. Pascal, e essa relação com os museus, né?
pelo que eu entendo, eu lembro das histórias que a gente conversou, só para contar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, o meu trabalho com o Pascal, o trabalho da FASA com o Pascal, iniciou, Pascal, vou até colocar uma imagem aqui para te botar saudade. Eu não lembro que ano foi isso, quem sabe você consegue lembrar. Esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos com o Pascal no Chile, que foi uma piscina iluminada, né, e um efeito estrelado. Quer dizer, apesar de eu já conhecer o seu trabalho naquela ocasião, pela a grande qualidade técnica que você tem nos museus, né, nosso primeiro trabalho foi justamente o residencial, né, Pascal? Mas esse estigma procede, na verdade, vocês têm realmente uma ênfase maior na iluminação de museus, no escritório de vocês, ou não? Não, a gente tem uma ênfase maior nos museus, sempre está trabalhando vários projetos de museus e exposições, porque vai junto, e centros culturais, e sala de exibição, e a gente está muito iluminação de arte, a gente está muito relacionado com esse mundo, lá no Chile principalmente, temos alguns contatos também fora. Esse é nosso foco principal de trabalho, o que a gente, onde a gente agrega bastante valor e onde a gente também gosta de trabalhar, mas a gente também trabalha, como eu falei no começo, fala muito em projetos urbanos, ou seja, projeto pela comunidade, geralmente, de parques, de pedaços de cidade, e também a gente trabalha em arquitetura mais, vamos dizer, projetos mais tradicionais, como edifício corporativo ou projetos imobiliários, segundo, digamos, a demanda, segundo o contato com o arquiteto e com o cliente. Mas mantemos, eu acho, a metade da nossa atividade, pelo menos, é do mundo dos museus, das exibições. Maravilha. Pascal, quando a gente se conheceu, eu lembro que você já tinha feito aquele Museu de la Moda, né? E você sempre foi um adepto da fibra ótica nos usos museográficos. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você vê a tecnologia. Vamos já entrar agora no nosso tema principal dessa live. Eu queria que você visse um pouquinho, que você mostrasse um pouquinho como que você vê essa correlação dessa ferramenta que é a fibra ótica, né? Como ela te beneficia nos projetos de museus, aonde você gosta de usar, por que você gosta de usar a fibra ótica. A gente tem uma surpresa para o pessoal aqui da live. Tem um projeto que nós temos com o Pascal que está em andamento, e o Pascal, muito gentilmente, cedeu algumas fotos de bastidores que nós vamos mostrar aqui mais para o final da live, que é o Museu de La Serena, que está em andamento, né? Então a gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores de montagem, né? Mas eu queria que você iniciasse falando para a gente por que você vê a fibra ótica como uma ferramenta boa para museus. Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar com fibra ótica no começo dos anos 90, na França. Em projeto tanto de arquitetura, projeto de lojas de luxo, nesse caso, porque fizemos uma loja de Cartier, Place Vendôme, tudo com fibra ótica em vitrines. Trabalhamos também em projeto de iluminação de fachada com fibra ótica. E começamos o primeiro projeto aí tive oportunidade de trabalhar em projeto de museus com fibra ótica, estou falando no 91, 92. Então, desde esse tempo, aqui na França, tinha como 2, 3, digamos, fornecedores de fibra ótica, e a gente trabalhava habitualmente com eles. Então, para mim, é como uma ferramenta a mais, não é a única, não é a melhor para tudo, mas sim é uma ferramenta muito importante para certos projetos, para certas condições. Bom, a fibra ótica tem várias qualidades, também tem defeito, como tudo, né? Nada é perfeito, mas se está bem aplicado no bom lugar, no bom momento e nas boas condições, é uma ferramenta ótima. Então, por que trabalhamos com fibra ótica? Porque, primeiro, permite ter a fonte de luz longe das luminárias, se podemos dizer assim. Então, em caso que não tem acesso fácil para as luminárias, a fonte fica a uma distância que se tem acesso na fonte. E isso serve para vitrine,
serve para fachada, serve também para museus, obviamente. Então tem este primeiro ponto que permite ter uma fonte localizada num lugar onde você tem acesso a fazer manutenção, e as luminárias que não têm eletricidade, que não produz calor, estão em outro lugar. Então isso já é um fato próprio na fibra ótica, que não tem outra fonte no começo, né? Eu vou até exemplificar aqui o que você está falando, Pascal. Eu tenho uma fonte que a gente tem usado muito aí nos seus projetos, que é a 36, é uma fonte LED com boa reprodução de cores, né? Um R9 alto. E o que Pascal tá dizendo seria isso, né? Que a fonte de luz está aqui. Aqui a gente tem um LED aqui dentro, né? E aí a gente tem a fibra ótica somente como condutora da luz. Então a gente conecta em um LED só diversos cabos de fibras óticas e leva isso à distância, né, Pascal? Para colocar aqui na pontinha de cada fibra ótica um terminal que normalmente é muito pequenininho e que vai permitir, inclusive, um controle de abertura ou um facho mais concentrado, né, um foco mais... Que passa a ser a luminária. A luminária passa a ser essa pequena peça e toda a manutenção, inclusive, fica distante. Eu vou até pedir permissão para você, Pascal, para mostrar um projeto que eu tenho aqui como carta na manga, onde justamente a questão da manutenção que você falou, quer dizer, levar essa fonte de iluminação à distância foi importante dentro de um museu, que foi esse aqui, um museu que nós fizemos muitos anos atrás, que é o Museu do Índio, em Campo Grande, Museu Dom Bosco. Não sei como é que está, isso faz muitos anos, não sei como é que está isso, se tiver alguém de Campo Grande, pode nos informar. E aqui as vitrines eram no piso e elas eram fechadas com vidro, né? E tinha até um controle térmico interno da vitrine, porque é um material muito sensível, Pascal, como plumas, né? Penas, né? E então a questão de levar a manutenção à distância era muito importante nesse museu, né? Porque você vê aí, a gente tem, por exemplo, nessa vitrine um fechamento total, os pontos de fibra ótica estão pela lateral, né? E as fontes de iluminação estão num local de fácil acesso, que não envolve nenhum contato com o acervo, né? E aí, Pascal, eu vou até também aproveitar essa pausa nossa para duas perguntas que surgiram aqui. Na verdade, foram uma pergunta e uma colocação. A primeira colocação é que o Pascal participou em duas edições da revista Lume Arquitetura. Está aqui, ó, 74 e 87, confirmado, tá, pessoal? Temos duas matérias de museus iluminados com fibra ótica, que a revista Lume Arquitetura brasileira fez a cobertura aqui com o Pascal. Deixa eu ver aqui qual era a outra pergunta que surgiu aqui. Então, vamos lá. Essa é a pergunta da Larissa. Larissa, sim, a FASA atende a todo mundo, né? Então, nós temos atendimento, nós fazemos alguns projetos com Pascal no Chile, por exemplo. Temos hoje fontes distribuidoras no Uruguai, na Argentina, no próprio Chile, no Peru, Bolívia. Temos projetos em Moçambique. Então, a FASA realmente atende em níveis mundiais. Para nós não há fronteiras, não, para fazer esse trabalho. Aliás, eu vou aproveitar, Larissa, o teu comentário, só para falar que para nós é um motivo de grande orgulho, porque houve um momento, né, em que... Opa, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Já vamos voltar aqui à imagem. Pessoal, peço desculpas aqui, fiz alguma besteira. Pronto, voltamos. Quando a FASA iniciou seus trabalhos, nós inicialmente começamos comprando tecnologia de um outro país, que era os Estados Unidos. Então, nós compramos a tecnologia de uma empresa norte-americana e nós compramos com os direitos de fabricação no Brasil. E com o passar dos anos, nós fomos incorporando outras tecnologias, né? E aí houve um momento que a FASA decidiu, na sua história, desenvolver a própria tecnologia e trabalhar, então, com desenvolvimento de peças. Até é interessante falar sobre isso, porque o próprio Pascal, eu acho que a gente poderia entrar, Pascal, num museu aqui, que é acho que foi o primeiro que nós fizemos, né, Pascal? O de Valparaíso, não? Sim. E que o Pascal solicitou que a gente desenvolvesse algumas peças para atender algumas necessidades, né, Pascal? Deixa eu botar aqui o museu para vocês darem uma olhadinha. Então,
Fica à vontade para ir comentando, Pascal, eu vou passando algumas imagens aqui. Sim, aqui são umas vitrines que tem 5 metros de alto, de altura, e que são iluminados somente com fibra óptica que vai guiada pelos cantos das vitrines. E são vitrines que atravessam o edifício. Aqui estamos no primeiro andar e essa vitrine sai no segundo andar, ainda vai. Então, todo foi com fontes de luz que estão na base das vitrines e a fibra óptica vai subindo pelos pilares, os 4 pilares da vitrine, até iluminar acima uns pássaros que estão voando a 3 ou 4 metros mais acima. E tudo se ilumina desde esses terminais que estão sempre nos cantos da vitrine. O legal, Pascal, é mostrar sempre que são esses terminais pequenininhos, né? E que eles têm, inclusive, esse controle, que são os burn doors, né? Que a gente recorta a luz, né? Então, eu lembro de um comentário que você fez nesse projeto, Pascal, que foi muito legal para a gente. Inclusive, acho que esse comentário você fez também na matéria da revista Aluna Arquitetura, né? Que a tua preocupação com a iluminação desse museu era enorme, pelo fato de que você não estava iluminando objetos de ouro, objetos de arte, né? Mas que você estava iluminando bicho morto. Eu lembro de um comentário parecido com esse. Então, as texturas e cores tinham que ser muito bem valorizadas, né? Eu lembro que você fez algum comentário nesse sentido, não foi? Não lembro hoje o comentário, que isso foi em 2013, já 7 anos. Já tem bastante tempo, né? Mas o acervo do museu são animais, principalmente, e tem vários, bom, aqui estamos vendo uma estrela de mar, mas tem peixe, tem passarinhos, ossos, é uma coleção de um museu de história natural. É uma coleção principalmente de animais e de parte de animais, né, de ossos e coisas assim. Então, bom, aí a fibra é uma ferramenta para iluminar e finalmente são terminais que a gente pode regular e pode criar efeitos de iluminação, digamos, à medida. Isso é uma coisa também muito interessante para nós, porque podemos colocar num lugar um terminal, 2 terminais, 3 terminais, podemos colocar filtro, mudar a cor, podemos jogar com vários parâmetros, um pouco se fora um pequeno cenário de teatro, não? Então, isso que traz um pouco a fibra. E o que você tem a dizer, Pascal, em relação às questões de, por exemplo, das propriedades da luz? Quer dizer, tanto no que se refere à reprodução de cores, como a preservação do acervo, nas questões de ultravioleta, infravermelho, quando a gente usa a fibra óptica no museu? Eu acho que antes, digamos, no tempo das fontes antigas, a fibra óptica trazia uma vantagem muito grande, porque não produzia calor, nem produzia ultravioleta, frente à fonte tradicional, como halógeno, ou fluorescente, ou, digamos, descargas, vapor metálica. Hoje, frente ao LED, podemos pensar que essa vantagem já não é tão grande, porque um LED, finalmente, emite muito pouco radiação, digamos, que complicada em termos de conservação. Então, eu acho que essa grande vantagem hoje não é tão grande, mas a fibra sigue sendo vantagem para outras coisas. Agora, a cor da luz e a qualidade da luz vai depender da cor da fonte. E a fibra em si não muda muito a cor, normalmente, sobretudo com a fibra usada hoje, que é sintética, não assim como a antiga fibra de vidro que terminava a luz verde, porque de atravessar tanto vidro, tínhamos um problema que é um filtro de cor, não? Mas hoje, com a tecnologia IPMMA que vocês estão usando, que se usa quase em todo o mundo, não? De origem japonesa, em geral, da Mitsubishi,
não tem muito problema de cor ou de mudança da cor com a fibra, senão que a cor é definida pela cor do LED que está dentro da fonte. Então, aí é onde vocês trabalham para obter, digamos, LED com um rendimento cromático alto e que permitem um rendimento de cor no final de boa qualidade ou de muito boa qualidade. Pascal, isso é interessante, foi um tema, inclusive, na live do Vicente Scopacasa, e eu achei muito legal você abordar essa questão, porque no mundo, né? Quando a gente fala em iluminação em fibra ótica, parece que nós estamos falando de uma tecnologia única, ou seja, de uma qualidade única. Mas a gente brinca, né? Tem até um lighting designer que é um grande parceiro nosso aqui do Brasil, que chama Guinter Parchal, bem conhecido aqui, você o conhece certamente, e ele costuma dizer que comprar fibra ótica é que nem comprar carro, né? Você pode comprar um Monza velho ou você pode comprar um Audi, uma Mercedes, né? Então foi interessante você citar essa questão do avanço da tecnologia da fibra, em si, o PMMA, que é o composto que faz a fibra ótica plástica, da qualidade, né? A FASA só trabalha com esse fabricante que é chamado, a marca é da Mitsubishi, é do grupo Mitsubishi, e é considerado o melhor fabricante do mundo, justamente por não ter essas variações de cor ao longo da fibra, ou por ter minimamente essas variações de cor, e também pelo fato de ter uma baixa atenuância, ou seja, tem pouca perda ao longo da fibra, isso em projetos mais técnicos, como a iluminação de museus, iluminação de joalherias, de vitrais de uma maneira geral, isso é extremamente importante, né, Pascal? E com relação ao que você mencionou, da quantidade de pontos, eu peguei um outro projeto teu, que embora não seja de museu, eu acho que ele é bem emblemático, porque usa exatamente o mesmo conceito, que é uma vitrine que você fez da BHP Billiton, no Chile, e aqui eu mostro um pouquinho de bastidores, né? A gente vê exatamente essa fonte que eu estava mostrando aqui, né? Essa mesma fonte, né? E daqui, se não me falha a memória, Pascal, foram 50 cabos de fibras óticas, não foi isso? Iluminando 50 terminais variados, né? Então, tínhamos tamanhos diferentes desses terminais, né? Para você fazer o trabalho de iluminação. Era uma mineradora, é isso, Pascal? Sim, é uma empresa chamada BHP, que é uma das maiores mineradoras do mundo, de origem australiana, que trabalha no Chile na mineração de cobre. Aqui, pessoal, embora não dê para ver, estamos com o Pascal fazendo aqui, ó, bastidores da montagem. Peguei você, Pascal. Tá aqui algumas fotos de bastidores da sua montagem lá. O Pascal gentilmente me enviou essas fotos na ocasião. E esse painel de fundo, na verdade, quer dizer, a intenção da fibra ótica aqui era fazer uma luz focada nas pedras, correto, Pascal? Sim, sim, tem uma iluminação do fundo da vitrine que com RGB White e depois tem a iluminação de luz branca das peças que vão em destaque sobre o fundo que está iluminado com cor. E aí uma coleção de pedras, de raras, que essa mineradora tinha guardado bom, quiseram fazer um lugar para apresentar um mini museu, uma vitrine dentro da empresa, do escritório da empresa. Aqui a gente tem o resultado final, né? Isso era a recepção do escritório, é isso? Não, é uma sala de espera. Ah, uma sala de espera. Sim. Muito legal, Pascal. Aqui a gente vê, esses terminais aqui, nesse caso, eles ficaram fixados no topo da vitrine, não é isso? Na parte... Sim, às vezes. Às vezes. Te perguntava se esses terminais estão estão fixados numa barra de metal onde estão todos fixados e orientadas hacia as pedras que estão abaixo. Ah, ótimo. Muito
bom, Pascal. Legal. Pessoal tá mandando aqui, olha, arquiteto que favorece o entorno, luz versus sombra perfeita, a fibra ótica é perfeita. Muito obrigado, Mirna. A Mirna participou de todas as nossas lives aqui, viu, Pascal? Vou te falar, ela é uma frequentadora assídua. Obrigado pela sua participação, Mirna. Pascal, e voltando então à questão da fibra ótica, eu queria que você contasse um pouquinho da história. Você está trabalhando agora com alguns museus, né? E no qual você está com alguns projetos em andamento da iluminação, com iluminação em fibra ótica, não? Sim, no Museu Arqueológico de La Serena. Você quer contar um pouquinho da história desse museu? Oh, é uma história muito longa, porque a gente está trabalhando nesse projeto e a fibra ótica era para inaugurar no final do mês de março, mas com E perdemos o Pascal, pessoal. Vamos aguardar aqui. Mas a obra foi fechada pelo cliente, que é o Estado chileno, para cuidar das pessoas, não, nesse momento. Então, estamos nesse momento parado, esperando melhores condições para voltar a trabalhar e já terminar. É um projeto que está avançado para nós em quase 80%. Não está terminado, mas está perto. E já fizemos bastante regulação. Eu trabalhei lá durante o verão, fui 2 vezes. E a gente está trabalhando lá faz uns meses já em terreno. Então é um museu que está quase chegando no final. Agora, sobre a fibra e os museus, a nossa experiência é que o projeto museográfico é um projeto que é um projeto vivo, não é um projeto que dinâmico e, bom, como todo tipo de projeto, passa a mesma coisa na arquitetura, mas quero dizer com isso que é um projeto que é objeto de mudança até o último dia. E com a fibra, finalmente, é uma chance para nós, porque permite mexer até o último dia sobre a quantia de luminárias, sobre a posição das luminárias, sobre a fotometria das luminárias e a cor da luz. E, portanto, podemos aceitar mudança de parte da museografia, de parte do cliente, que vê uma vitrine apresentada e diz, não gostei, finalmente, depois de 3 anos de desenho, vou mudar as peças, vou mudar a posição. Para nós, não importa, porque vamos mexer os terminais, eles podem ubicar-se, né, em qualquer ponto da vitrine, e isso nos dá uma flexibilidade que não teríamos com outro sistema. E isso faz que é muito superior a outro sistema nessa dinâmica dos museus, não? Agora, na Serena, a fibra ótica vem como um complemento de iluminação, porque lá temos, na vitrine, temos vários sistemas de iluminação e a fibra ótica é um deles, porque lá temos um sistema de iluminação geral das vitrines, que com pequenos projetores de LED, temos um sistema de iluminação dentro do suporte dos plintos que suportam as peças, o acervo, que é retroiluminado. Depois temos uns móveis como uma prateleira, em português? Prateleira, sim. Que tem também um sistema de LED incorporado, e além temos a fibra que permite dar o toque final sobre as peças. Então tem 4 efeitos que todos são dimerizáveis, não? E a fibra vem ser o último toque para o destaque da peça e ajudar na imagem global da vitrine.
Olha, eu vou mostrar algumas imagens, Pascal, como eu havia prometido, né? Mas antes eu queria comentar um pouco sobre essa questão da flexibilidade, do controle da luz que você tem até o final, que você falou. Então, por exemplo, vou usar aqui esse terminal, que é o Focusrite 12 mm, porque ele tem uma lente de 12 mm de diâmetro aqui. Então, o que o Pascal estava dizendo, primeiro é o próprio método de fixação, né? Então, aqui a gente tem um microtrilho, que é um tubo de alumínio, geralmente. Isso vai ficar fácil de a gente identificar a hora que eu mostrar as fotos dos bastidores do Pascal. Então, esse terminal ele é fixado no trilho e você, com a mão mesmo, solta um parafuso e percorre com ele para frente, para trás, né? Por toda a extensão do trilho, para achar a posição correta, consegue também orientá-lo nesse sentido. E aí você tem uma segunda regulagem aqui de foco. Esse terminal, por exemplo, com uma fibra de 1,5 mm de diâmetro, a gente consegue ir de 50 graus ou abrir ele, né? E deixar ele, então, mais focado. E aí a gente chega até 11 graus, ou seja, de 11 a 50 graus. Então, você consegue fazer esses ajustes que o Pascal está falando. E a questão das correções de cores ou eventuais filtros, é esse acessório que a gente põe na ponta, que além de ele recortar os excessos de luz, como é feito numa iluminação cênica, né? Achei muito feliz a tua colocação. É um mini teatro, né, Pascal? E você também pode colocar aqui filtrinhos de correção de cor, de temperatura de cor, enfim, e fazer esses ajustes finos já no afinamento da luz que o Pascal está falando. Pascal, ainda Também perfeito, não? usamos difusores que permitem limpar o facho da fibra e obter uma imagem mais limpa, com os bordes mais suave e permite ter uma iluminação muito mais fina, vamos dizer. Porque senão a fibra óptica tem sempre o problema que tem o foco de luz e fora tem muita sombra, tem um corte que não é sempre tão bonito de ver. Aham. O difusor também permite trabalhar sobre o limite, a fronteira entre a luz e a não luz e fazer efeitos mais delicados. Através de um frost que você coloca nesse acessório aqui, né, Pascal? Teatro, um frost que se coloca dentro do porta-filtro ou, obviamente, um filtro para mudar um pouco a cor, se a peça é azul ou se a peça é vermelha, e que às vezes a gente precisa, geralmente lá na Serena a gente está usando uma fonte de 3000 Kelvin que tem um rendimento cromático, acho de 97, se não estou errado, e que funciona bastante bem para reconhecer todas as cores. Mas tem algumas peças que têm uma cor muito específica e aí a gente, às vezes, coloca ou um filtro para mudar a cor da temperatura ou um filtro até com cor em peça muito especial. Isso fazíamos muito, por exemplo, no Museu da Moda. Quando tinha um estilo azul, aí a gente mudava e botava diretamente um filtro levemente azul para reforçar a cor do vestido, porque, como era textil, a gente não podia iluminar mais de 50 lux, e com 50 lux o aparato visual humano não vê bem as cores. Então, reforçando a cor com um filtro de cor, permitia não passar de 50 lux e ter uma sensação de cor boa. Muito legal, Pascal. Tema, nos museus, nas peças sensíveis, a gente está limitado pelos conservadores, geralmente a 50 lux. Bom, isso a gente podia começar a falar sobre isso um dia inteiro, mas é uma norma que, enfim, é assim, e temos que saber que o aparato visual humano, debaixo de 100 lux, não visualiza bem as cores. Então, ainda que a fonte tenha um bom rendimento cromático, temos esse problema e nós estamos para tentar que as peças, o acervo, seja entendível, seja compreendido e valorizado pelos usuários, pelos visitantes. Então você acaba compensando essa questão ótica do ser humano mesmo, de não tão nítida percepção das cores abaixo de 100 lux, obedecendo às normas internacionais, né, ou às recomendações internacionais, e colocando nesse sentido, vamos dizer, um pouco mais de saturação de cor através dos acessórios.
É De uma isso. certa forma seria isso, não? Para simplificar, é isso. Aham, aham. Vamos ver algumas perguntas que temos aqui. Estou vendo que você está tomando um chimarrão na França. Isso é interessante, hein, Pascal? Olha Sim, só, nós temos uma pergunta aqui. Ah, pois não. estou pedindo de uma ajuda gaúcha que mandei um DHL de chimarrão para cá. Muito bom. Olha só, Pascal, aqui tá, a pergunta é: se utilizar a fibra ótica no museu com uma mesma fonte e 50 fibras, a intensidade que chega é a mesma? Eu vou deixar você responder essa. Se o fabricante fez bem o trabalho dele, normalmente a intensidade é muito parecida. Se não é assim, pode ter diferença, porque na saída da fonte entra a luz pelas fibras. Então aí tem o Wilson sabe mais que eu disso, tem um trabalho muito importante de ubicar as fibras de forma muito regular para que todas tem a mesma entrada de luz e, portanto, tem a mesma ou quase a mesma saída de luz no final. Na verdade, com FASA temos muito bons resultados, temos diferenças que são quase marginais. Não era assim antes com outro fornecedor, que tínhamos experimentado diferença de 1 a 2 entre uma fibra e a outra, segundo que a fibra estava no centro do facho ou se estava na periferia do facho. Agora, isso também depende do diâmetro útil de saída da fonte. Então, se você tentar colocar 100 fibras numa fonte que pode aceitar 50, obviamente aí vai ter um problema grande. Mas, geralmente, o fabricante, nesse caso a FASA, tem que cuidar de fabricar uma quantia de fibra por diâmetro que tem um limitante que é a saída, o diâmetro de saída da fonte. E não sobrepassar isso, porque senão aí vamos ter problema e vamos ter descida no fluxo, na saída final. Olha, Pascal, sobre esse aspecto, eu queria colocar duas curiosidades, que eu nem sei se chegamos a comentar isso com você ao longo da nossa história algum dia, mas a primeira é que existem tratamentos que são feitos na extremidade da fibra, né? Então, na parte que vai na conexão com a fonte de iluminação, eu não sei se eu consigo mostrar aqui, mas essa superfície, ela parece até um vidro com esses tratamentos. Quer dizer, a gente, após fazer a montagem das fibras, obedecendo essas regras que você acabou de mencionar, de sempre respeitar, né, o diâmetro máximo focal de cada fonte, que é desenvolvida na própria fase, a gente também estudou esses tratamentos, a gente estudou por mais de 3 anos, né, como melhorar esses tratamentos, tanto para absorver mais a luz e conduzir melhor a luz, como para também dar mais homogeneidade entre todas as fibras que estão envolvidas aqui. E o segundo aspecto que é muito legal é que na fase a gente tem um pequeno laboratório, que o Pascal já conheceu, e evidentemente não existem equipamentos para fazer medição de fibra ótica, não existem equipamentos laboratoriais de iluminação específicos para a fibra ótica. Então nós tivemos que criar nossos próprios equipamentos, e um deles é para justamente definir qual é o diâmetro focal dessas fontes, né? Então a gente tem lá uma medição ao longo de todo o foco para garantir uma certa homogeneidade, que é isso que o Pascal falou agora. É muito legal. Temos mais algumas colocações aqui. Então, só para colocar aqui, ó, que o Erley é o responsável pela revista Lume Arquitetura, vai disponibilizar os links das matérias do Pascal no Stories da Lume. Então, ao acabar essa live, quem quiser verificar, conferir essas matérias, a Lume gentilmente está oferecendo aqui a colocação no seu Stories, no perfil da Lume Arquitetura. Tem uma pergunta... Pascal, teria exemplos de sua trajetória de fibra usada linearmente? Depende do que a gente entende por linearmente. Porque uma solução seria de botar fibra uma atrás da outra para conformar uma luminária lineal de fibra, que isso a gente já faz muitos anos, funciona, mas eu acho que
acaba sendo uma luminária muito cara, porque necessita um monte de ponto de fibra, um atrás do outro. Então, se tem que fazer uma luminária de 1 metro, para dizer, vai ser um custo que é muito elevado. Mas a gente fez, inclusive, o primeiro museu no qual eu trabalhei em fibra, na França, em Rouen, Musée des Beaux-Arts, faz, sim, agora como 30 ou 29 anos, era feito assim. Se iluminava quadros de pintura com uma luminária onde estavam as pontes fazendo, finalmente, formando uma luminária lineal. Eu acho que na FASA existe esse tipo de luminária, é possível de fabricar de forma customizada. Agora, o outro é lineal, é a fibra, tomar a fibra assim, que sai pela fibra, a luz diretamente para uma fibra linear, não? Mas esse é outro tipo de fibra, também existe. Se usa para piscinas, eu acho principalmente, que é uma fibra que emite luz ao redor, que não tem encapamento, obviamente, para poder ver a luz. Aqui eu acho que é para fazer sinalização, não é uma fibra para iluminar, porque a quantidade de luz produzida é muito baixa. Na escuridão dá para ver esse fio de luz, mas é isso. Agora, em luminária decorativa, eu acho que vocês usam bastante isso. Também riscam uma fibra para que a luz vai saindo, difusando pelo perímetro. Não sei se respondi a pergunta, espero que sim. Eu faço uma complementação sobre a resposta está perfeita, Pascal, como sempre, mas só para fazer uma complementação, essa fibra é chamada de side light, né, que é uma fibra de emissão de luz lateral, e ela, na verdade, é uma contradição ao princípio de funcionamento da fibra ótica, né? Quer dizer, enquanto uma fibra ótica normalmente tem a propriedade de conduzir a luz de uma ponta a outra com a menor perda possível, essa fibra ela recebe tratamentos, torções, trançados, que faz com que ela tenha uma perda linear, né? E aí, ao invés de receber uma capa de proteção mecânica preta, ela recebe um encapamento transparente para que essa perda de luz seja valorizada, né? Então acaba sendo legal. E uma outra técnica que a gente tem, inclusive para museus, é o que a gente chama de barra de luz com fibra ótica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui que tem pontinhas de fibra ótica nesse perfil. E com isso a gente consegue ter uma luz linear, é quase como um perfil de LED. Então a gente tem as mesmas propriedades que o Pascal já citou aqui, de benefícios da fibra ótica, tendo um efeito difuso e linear ao longo desse perfil que pode ser construído sob medida, né? A gente tem mais aqui um comentário da Patrícia, dizendo que gostou muito dos acessórios, né? E uma última pergunta, antes de eu mostrar as imagens, Pascal, dos bastidores que a gente prometeu aqui para o final da nossa live, a gente está chegando no finalzinho aqui. Então, JB Lighting Designer pergunta se até com LED em tecidos precisa ser 50 lux, né? Então, tanto com LED como com a fibra, né, Pascal? Isso é uma recomendação internacional museográfica, não é isso? Sim, a verdade é que iluminar com LED, iluminar com fibra, mais ou menos a radiação, vamos pensar que é a mesma, pensando que a fibra não modifica muito a luz emitida pelo LED. Mas o tema dos 50 lux, temos que saber que para conservar as peças, o ideal é fechar dentro de uma caixa e não expor na luz. Isso é ideal. Aí conservamos as peças. A partir do momento que estamos iluminando as peças, estamos produzindo degradação. Isso, ainda que seja sem ultravioleta, sem infravermelho, desculpa, estamos produzindo degradação, portanto, e um fenômeno que é acumulativo. Ou seja, na verdade, mais que falar de 50 lux, 50 lux é um cálculo que está feito pensando que essa peça, por exemplo, um tecido vai ser exposta por 1 ano. Então, vai ser 50 lux por 8 horas, por 7 dias e por quantas semanas. E esse dá um total. Esse é o total. Agora, os 50 lux não quer dizer nada. É uma convenção que ainda os conservadores, muitas vezes, até nas melhores famílias, usam,
mas sem saber bem o que é, sem saber bem o porquê. Por exemplo, nós iluminamos uma exposição em Santiago faz uns meses atrás de Turner, que é um pintor inglês muito conhecido pelas aquarelas que ele fez, e que vem do British Museum de Londres, e vem um conservador inglês, cara, tri-especialista, e não, 50 lux, nenhum mais. Agora, essa exposição, esses objetos eram expostos em Santiago por 3 meses. Depois ficam numa caixa o resto do ano. E capaz que 2 anos a mais, antes de chegar a outro lugar ou de voltar para a bodega do museu. Mas eles não querem saber. Ainda que seja uma semana, ele vai pedir 50 lux. Quando, na verdade, 50 lux, ok, se está exposta a peça todo o tempo, tem sentido, mas se está exposta só 3 meses e que o resto do tempo está escondida, o total é muito pouco. Então, podia ser 100, podia ser 150. É uma coisa que hoje tem uma discussão a nível internacional sobre isso, mas muitos conservadores aplicam isso como a norma. Na verdade, não existe como norma, mas é uma sorte de aceitação internacional que 50 lux para textil tá bom, não pode ser mais. No Museu da Moda, em Santiago, era assim, a conservadora era uma francesa que vinha do Museu da Moda de Paris também, pedia 50 lux, não 51, né? 51 já não pode. Saíam da bodega, da reserva, só para a exibição, e depois passavam 10 anos sem receber 0 luz. Então, podíamos ter perfeitamente iluminada 100 ou 150 por 1 mês, por 3 meses, por 6 meses, e depois vai passar 6 anos dentro de uma caixa. Mas é a norma. Então, a norma não toma em conta o tempo de exposição, que essa é a chave. Quanto tempo vou expor, porque é um fenômeno acumulativo. Perfeito. Mas que seja LED ou que seja fibra, é a mesma coisa, se supõe. Eu vou responder rapidamente a pergunta da Carla aqui para a gente mostrar as fotos em tempo aqui dos bastidores. Tem extensão máxima do cabeamento da fibra sem perda da qualidade de luz? Olha, Carla, para esse tipo de aplicação técnica de museus, joalherias, a gente recomenda que a fibra não ultrapasse 6 a 8 metros. Quando a gente está iluminando uma piscina, fazendo um efeito estrelado, qualquer outra aplicação, a gente tem casos aí, por exemplo, de piscinas com 25, 30 metros de cabo e não tem nenhum problema. Mas nessa aplicação tão técnica, para garantir atender as especificações com um cara, por exemplo, super técnico como é o Pascal, a gente procura não ultrapassar 6 a 8 metros de fibras óticas nessas vitrines, tá bem? E eu queria agora mostrar, Pascal, algumas fotos aqui que você gentilmente cedeu, né, do Museu de La Serena, né? Então aqui a gente tem umas fotos dos terminais sendo montados. Por favor, fique à vontade para ir comentando cada imagem. Fique à vontade aí, viu? Claro, isso é a montagem dos terminais. Então a gente vai colocando os filtros difusores, dos quais falava um pouco antes, e vai colocando um bundles. Aí, perfeito, essa imagem é a ferramenta que a gente usa para cortar o filtro difusor, né? Para em cada terminais. Então aí era o mini talher de produção, a oficina de produção de filtros. Aqui a gente vê essas duas imagens a seguir, Pascal, eu acho muito legal, porque aqui a gente consegue ver a estrutura de trilhos que você montou na parte superior, né, no qual o terminal vai encaixadinho lá em cima. Essa é uma vitrine muito especial, que não estava prevista, não existia no projeto do museu, e até 2 meses antes do final da obra, e que se chama A Explosão da Cerâmica. Porque esse museu arqueológico tem uma coleção, um acervo de cerâmicas pré-hispânica muito importante, e nessa vitrine eles querem botar pedaços de cerâmicas quebradas que estão suspendidos nos cabos de nylon, e pediram assim, no último momento, você tem que fazer uma iluminação disso. Então, tem um fundo iluminado, que é um fundo que é como um fundo retroiluminado atrás, e acima botamos, não lembro nesse minuto, mas algo como 75 terminais
com fibra ótica que vão vertical e que vão iluminar as peças que nesse minuto não estão colocadas, porque nós temos que colocar toda a iluminação e daí eles vão montar as peças, porque já aí, não pode entrar na vitrine. Entra com afinamento posterior, né? O que eu acho muito legal, Pascal, dessa comparação dos dois ângulos da mesma vitrine, é que a gente percebe quanto brilho nós temos nas peças, né? Mas ao mesmo tempo, assim que a gente se desloca um pouquinho diagonalmente, já não tem mais nenhum ofuscamento, quer dizer, as peças, elas, com os bandors, né? Com as bandeiras, a gente consegue recortar essa luz lateral e ter absolutamente nenhuma percepção de luz ali pela lateral dos terminais, né? Uhum. Vamos ver o que mais nós temos aqui de bastidores. Aqui a montagem dessa vitrine. Claro. É o Felipe Grandon aqui? Não. Está montando peças dessa vitrine. Felipe Grandon, que é lighting designer do nosso time, e que ele é o encarregado desse museu da Serena. Ele vive morando lá há 3 meses, nos últimos tempos, dirigindo e fazendo também uma montagem da Serena. Aqui a gente já tem alguma coisa do resultado final, né, Pascal? Aqui algumas peças já... Está ainda work on process. Mano, aí são umas pedras, umas pontas de flecha que estão também quase... Tem uma luz rasante, frisante com fibra ótica. Muito legal, muito legal. Eu achei muito legal essas vitrines aqui. Um efeito de retroiluminação por baixo. No suporte das peças tem uma placa que é retroiluminada e as fibras estão na parte superior e vai iluminando depois cada peça, fazendo um complemento de iluminação. Essas imagens últimas, elas estão realmente muito bonitas, Pascal. A gente está louco para ver esse trabalho concluído. E é uma pena. Eu vou até habilitar os comentários aqui para saber o que o pessoal achou, né? Mas chegou ao final da nossa live, foi uma das lives mais longas que a gente fez, Pascal. Nós estamos com 3 minutos para fechar. Foi muito prazeroso. Gostaria que o pessoal comentasse se curtiu, já bota o seu joinha aí. Essa live vai ficar disponível por 24 horas no perfil da FASA. E depois nós vamos disponibilizar no canal do YouTube também. Então fiquem tranquilos. Quem quiser mandar a sua pergunta via direct, por favor, vai ser um prazer, né? E, Pascal, olha aí, o pessoal todo curtiu, todo mundo mandando um joinha aí, todo mundo curtiu muito a live. Eu agradeço demais a sua participação aí direto da França. Espero que você consiga um voo de volta o mais rápido possível. A gente está com saudade de ti aqui. E deixa, por favor, aberto para você colocar o seu Instagram, o Instagram da Limari e o teu. Vai ser um prazer divulgar aqui também. Por favor, faça a sua despedida. Muito obrigado, Wilson, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, desde a França, e trabalhar junto também. Já faz uns 10 anos, eu acho que a gente está trabalhando junto, e de verdade, um grande prazer trabalhar com profissionais tão precisos, generosos e que nos entregam um produto de uma qualidade muito, muito boa. Então, é um grande prazer para mim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma lembrança boa para toda a família lá na FASA, para todos. Um abraço grande e muito obrigado. Pascal, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. Procurem Limari Lighting Design no Instagram. Temos o Instagram da FASA, que vocês já participam. O meu Instagram é o Wilson Fibra Ótica. E mandem as suas perguntas via direct. A gente encerra com isso o primeiro turno de lives. Mandem as suas sugestões, quem que vocês gostariam que a gente fizesse uma live, também vai ser um prazer. Muito obrigado, Pascal. Um forte abraço aí para você. Se cuida aí na França, viu? Tudo de bom. Tchau, se cuida. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima live. Tchau. Tchau, tchau.